Olá, seja muito bem-vindo ao nosso próximo módulo, que é o módulo 4. O que você precisa fazer e saber para proteger o seu filho do abuso sexual. Isso é muito importante. Então, esse módulo ele vai trazer uma perspectiva aí muito mais de trazer a consciência e também trazer aí algo numa perspectiva mais prática. Então, educação sexual, uma ferramenta poderosa, é o nosso tema agora dessa primeira aula. Então, quais são aí os benefícios que a educação sexual traz? Então, o primeiro deles é tornar a sua criança um adulto mais maduro e responsável. Então, a educação sexual traz muitas informações sobre o corpo e as emoções. Então, isso contribui para um processo de tomada de decisão sadio através de uma percepção do que de fato é ter um relacionamento saudável na vida. Então, isso é muito importante. O segundo ponto seria contribuir diretamente para a percepção que a criança tem sobre si mesma, sobre o outro e os tipos de relacionamento em que ela merece. Então, a educação sexual ela estabelece princípios sobre privacidade, limite, consentimento, respeito, intimidade, valor do corpo, pudor. Então você vê, né, aí mais uma vez essa educação sexual ela trazendo a realçando, na verdade, né, o amor de Deus. Então nós, através desse conhecimento da educação sexual, recebemos desse amor, daquilo que Deus já disponibilizou para a gente em relação à forma como Ele nos enxerga, né? Então a educação sexual ela promove esse conhecimento, essa recepção, porque é uma coisa, inclusive, que eu vejo bastante a Joyce Meyer falando, enquanto eu escuto as pregações dela. Ela diz: muitos conhecem o amor de Deus, mas poucos sabem como recebê-lo. E a educação sexual ela proporciona isso, por quê? Porque ela vai permear aí a sexualidade que permeia todas as áreas praticamente, né, da nossa vida, principalmente nessa questão da tomada das decisões. Quantos adultos inseguros das suas decisões, porque não tiveram ali uma boa educação sexual? Né? Quantos adultos que às vezes até acabam entrando em relacionamentos abusivos por conta de não saber entender o seu valor, né? Então, é muito importante nesse sentido. Aumenta a afetividade entre pais, responsáveis e filhos. Então, a sexualidade é o aspecto mais íntimo de um ser humano. Então, na infância, o corpo é uma parte muito importante para a criança, porque é a primeira forma como ela se relaciona com os pais, os cuidadores e também com o mundo. Então, esse aumento de afetividade tem a ver com essa ponte que os pais e os cuidadores constroem com a criança em relação a essa área tão íntima da nossa vida, né, que é a sexualidade. Então, se existe esse acesso, então existe esse aumento também de afetividade. Na verdade, é uma consequência, né? Porque a ponte está muito bem feita. Permite à criança manifestar sua sexualidade, pensamentos, sentimentos e emoções com segurança. Então, veja, né, mais uma vez aí o trabalho dessa questão da segurança. Então, por que que às vezes a insegurança existe? Porque não existe essa abertura, né? Muitos pais não tratam sobre esse assunto tão íntimo. E aí como vai haver essa segurança nessa área, né? Mas se existe essa abertura, se essa ponte ela é bem feita, essa segurança ela é bem trabalhada. E aí a gente torna pessoas seguras delas mesmas, de quem elas são. Então é importante a criança encontrar um local seguro para expressar suas curiosidades. Então a porta de entrada para essa segurança é encontrada na postura dos pais, dos responsáveis e dos cuidadores. E o quinto ponto aí, ensina a criança a se proteger de qualquer forma de abuso, seja no presente ou no futuro. Então, bullying, abuso físico, verbal, relacionamentos abusivos, eu já comentei sobre isso. Então, esse é o quinto ponto. E tem uma reflexão. Aquilo que é mais conversado com a criança é justamente o assunto que ela mais vai trazer e se sentir à vontade para falar. Então, com que frequência você conversa sobre o corpo, as emoções, ou seja, sobre a sexualidade em geral? Então, o que que os adolescentes e as crianças pensam muitas vezes? Poxa, se eu falar sobre isso com os meus pais, o que que eles vão pensar de mim?
Será que eles vão achar que eu estou pesquisando e que eu já sei muita coisa? Então, se os pais não tornam esse assunto comum e leve com os filhos em casa, os filhos ficam receosos em trazer algum assunto relacionado à sexualidade. Por quê? Porque a criança ou o adolescente acaba entendendo. Por que tenho que falar sobre isso com meus pais se eles nunca tocaram nesse assunto? Então, o que é importante para os pais e para os responsáveis? Introduzir sobre o assunto de educação sexual, ou seja, dar o primeiro passo, ok? Então, entra inclusive naquela questão da dinâmica que a gente faz, né? Do siga-me. Então, como é que eu posso pedir para alguém me seguir se eu não me ponho em movimento? Então, é necessário que eu me coloque em movimento para que alguém comece a me seguir. Então, é importante tomar essa consciência, ok? Então, esse é o primeiro passo aqui, nós entendermos esses princípios, essa base para nós darmos prosseguimento a esse módulo tão rico que é o módulo 4. Então, fica aqui com a gente. Valeu!